Olá, tudo bem com vocês? Esse é pra ser um vídeo rápido, mas eu tirei tanta coisa da minha estante que talvez não seja. Mas vem comigo. Esse é pra ser aquele vídeo de encerramento do mês. O que eu li em agosto e o que eu pretendo ler em setembro. Mas eu decidi também fazer uma espécie de book haul, é assim que as pessoas chamavam no YouTube antigamente, né? Porque entrou muita coisa na minha estante esse mês. Então eu resolvi mostrar os livros que entraram na minha estante esse mês. Eu vou começar falando do que eu li, tá? Eu vou contar pra vocês o que eu li em agosto. Como eu disse pra vocês nos vídeos anteriores, não foi uma quantidade absurda de livros, e vou fazer minhas reviewzinhas do que eu achei de cada coisa, tá? Eu comecei agosto lendo Reencontros de Vinícius Grossos. Se você quiser uma review disso aqui, vai ver meu vlog. É o vídeo logo antes desse, onde eu apareço completamente descabelado. Eu só percebi na hora da edição que eu tava completamente descabelado. E eu tinha acabado de ter uma crise de choro por causa desse livro, tá? Incrível, assim. 10 de 10. Enfim, foi um livro 5 estrelas, um dos melhores do ano por enquanto. Gostei pra caramba. Não tenho certeza se eu gosto mais desse ou do Feitos de Sol, do Vini. Aí depois eu fui ler um conto do Vini, chamado Uma História sobre Montanhas, Vou ter que colar, gente. Uma História sobre Montanhas, Aplicativos e o Crush Supremo. Esse é um conto que tá numa coletânea de contos, que tem vários outros autores, mas eu só li esse porque tinha o audiobook dele separado, disponível. Não lembro se foi na Audible ou na Storytel, foi em um dos dois. Ouvi, fofinho, bonitinho, sobre um reencontro aí. Meninos gays que estudaram juntos vão se encontrar num aplicativo do Grindr, anos depois. Aí depois eu li um livro infantil. Eu li esse aqui, A Minha Amiga da Casa ao Lado, da Lucia Franco, que é uma autora uruguaia. É uma história bonitinha, meio triste, sobre mudanças, basicamente. A história de uma garotinha que ela se muda e ela fica amiga da senhorinha que mora na casa ao lado, né? E vai falar um pouco sobre luto, né? Essa senhorinha, eventualmente... Enfim, uma senhorinha, né? E vai falar um pouco sobre esse processo de entender o que é o luto, o que é a perda. Eu achei ele bonitinho, mas eu esperava mais. Pelo que eu ouvi falar desse livro, eu achei que eu fosse me debulhar em lágrimas e não foi o caso, tá? Não foi um livro ruim, mas não me causou grandes impressões. Talvez eu não tenha coração. Existe sempre essa possibilidade, tá? Durante essas leituras todas, eu estava lendo o queridíssimo Poço da Ascensão. Na verdade, pra ser muito sincero com vocês, eu estava lendo The Well of Ascension, tá? Eu fiz essa leitura em inglês, mas eu acabo sempre mostrando o livro em português, mas tá aqui, né? É o mesmo livro. Segundo livro de Mistborn, gostei bem mais dessa vez, nessa releitura, do que eu gostei da primeira. Enfim, 10 de 10, essa série é incrível. E agora vamos, daqui a pouco eu vou falar da minha TPR, mas vem aí o terceiro livro, né? Já vou colocar ele aqui, porque é menos coisa pra eu guardar depois. E eu terminei o mês lendo um livro que eu achei que fosse ser espetacular. Eu tava esperando uns 5 estrelas dele e acabou sendo um 3,5, assim, tá? Eu não entendi o porquê do hype em cima desse livro, que foi o Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack. Enfim, eu tava vendo o último vídeo da Steph, do Devaneio de Papel, onde ela também estava reclamando desse livro, e eu acho que eu concordo um pouco com as críticas dela. Esse é um livro que tem discussões interessantes, mas ele tem algumas coisinhas meio problemáticas ali. Eu concordo bastante com a Steph que a ideia de maternidade que é discutida nesse livro é meio quase que problemática, assim. Eu não concordo com ideias que ficam sendo expressas nesse livro o tempo todo, mesmo que seja só dentro da cabeça da personagem, mas isso nunca meio que é botado por terra, parece que a personagem nunca aprende nada a respeito disso. E eu acho que o final é morno, tá? Eu achei que ia ter um grande plot twist no final. O final é completamente morno. Então, 3,5, vale a leitura, mas nada muito excepcional. Agora, a gente precisa falar do grande elefante na sala, que é a minha TBR para setembro. Eu fui um pouco mais pé no chão dessa vez, eu me coloquei menos coisas para ler, mas o problema é que tem 3 livros muito grandes nessa lista. E talvez eles me tomem muito tempo. Mas vamos lá. O meu primeiro livro dessa TBR, que na verdade eu tô roubando um pouco, porque eu já terminei, sim, eu já terminei um livro esse mês, é Hamlet, de William Shakespeare. Por um motivo muito simples. Taylor Swift está lançando álbum novo no começo de outubro, né?
O The Life of a Showgirl vem aí, eu tô muito animado, 12º álbum do Taylor, parece que vai ser uma coisa meio pra cima, dançante, não sei o quê. Porém, a faixa 1 desse álbum se chama The Fate of Ophelia, o Destino de Ofélia, que é uma personagem em Hamlet. E a capa do álbum é uma referência a essa história. Né? Acontece uma coisa ali com essa personagem no final desse livro e essa coisa está sendo referenciada na capa do álbum. Então eu li Hamlet inteiro ontem. É super curtinho, tá? O audiobook tem 4 horas e meia, eu não ouço na velocidade de 1, dá pra ouvir um pouco mais rápido. E em 3 horas eu matei esse livro. Ontem, enquanto eu vivia minha vida. É uma história interessante, tá? É bem o que você espera de uma história de Shakespeare, tá? Várias das frases famosas de Shakespeare estão nessa história, eu não sabia. Tipo, como que é aquela? Algo bizarro acontece no reino da Dinamarca? Ou alguma coisa meio assim, tá? Eu não vou lembrar. Mas aquela frase bem famosa dele que é: existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa boa filosofia consegue imaginar, é nesse livro, tá? Então, isso é basicamente a história de um príncipe que começa a receber visita do fantasma de seu pai, e o fantasma de seu pai fala: ó, foi teu tio, o meu irmão, que me matou. E aí esse personagem, esse príncipe, o Hamlet, ele vai começar ali a fazer planos de vingança devido ao assassinato de seu pai. Super interessante, tá? É uma tragédia. É uma tragédia do Shakespeare nos modelos de tragédia do Shakespeare que você espera quando você ouve falar de Romeu e Julieta. Mas eu achei interessante, tá? Então aí mais um check para clássicos da literatura mundial em que eu li graças a Taylor Swift. Aí ontem à noite mesmo, comecei o queridão, tá? Eyes of the Ember Dark, o único livro da Cosmere por enquanto que eu não li. E assim, comecei meio que um exagero. Eu li o prólogo, tá? Que tem, sei lá, 4 páginas. Tava morrendo de sono, sentei, li o prólogo e dormi. Então hoje eu vou continuar. Essa é uma das leituras relativamente grandes que eu tenho pra fazer. Mas assim, ela não é absurda. O audiobook tem 17 horas. Então, eu espero dar conta desse livro nos 4, 5 dias. Vamos ver se vai rolar. Tô bem curioso. Nesse prólogo já apareceu um personagem aqui que está lá fazendo coisas em Starlight Archive. Tô bem curioso. Aí, segunda vez que vocês vão ver me colocando isso aqui numa TBR, tá? Eu preciso ler República do Dragão esse mês. Vou tentar, tá? Vou tentar. Não é uma das minhas leituras obrigatórias, então não vai poder ser prioridade no começo do mês, mas vou tentar ler isso aqui. Eu preciso continuar essa série da Kwang. E é claro, o último Mistborn, O Herói das Eras. Tem que ser lido esse mês. Esse aqui não tem discussão. A nossa live para conversar sobre esse livro vai ser no dia 7 de outubro. Eu poderia mentir pra mim mesmo, deixar isso aqui pra outubro e falar: vou ler em uma semana, né? Não vou, gente, tá? Não vou. Então, preciso ler esse mês já. Na minha primeira leitura, esse foi o meu livro preferido da Cosmere, tá? Da Cosmere inteira. Eu tenho grandes lembranças sobre esse livro e vamos ver se ele vai continuar nesse posto de livro preferido. Eu tô olhando no visor dessa câmera e eu tô vendo que o ajuste de cor dela tá mudando sozinho. Se isso realmente vai acontecendo no vídeo, vocês vão ter que me desculpar, mas eu não vou filmar isso de novo, tá? É isso. Além disso, eu preciso terminar Of Monsters and Men Friends, que é um audiobook que eu comecei no mês passado. Faltam 4 horas pra eu terminar. Tá? Não é muita coisa. Eu tô arrastando esse livro muito mais do que eu achei que eu ia arrastá-lo. Vou tentar terminar essa semana. Vamos ver se rola. Além disso, tem mais um livro que eu gostaria de ler esse mês, tá? Mas ele envolve uma historinha que eu preciso contar pra vocês. Tem um autor de quem eu só li um livro, mas que foi um livro que foi 5 estrelas e foi sensacional, que é o Abdi Nazemian. Eu conheci o Abdi em 2023, quando ele veio pra Bienal, e eu vi ele em 2 ocasiões. Eu fui pro Bienal no Rio, eu conheci ele lá, e depois aqui em São Paulo ele fez um evento numa livraria da Vila. Eu acho, foi a livraria da Vila, não tenho certeza. E fui lá e falei com ele de novo e peguei autógrafo num outro livro. Talvez, se você não sabe de que eu tô falando, talvez você reconheça a capa desse livro aqui. Tipo uma história de amor. Tá? É desse autor que eu tô falando. Ele escreve romance LGBT contemporâneo. Esse livro se passa durante a epidemia de AIDS em Nova York, nos anos 80, e fala sobre o relacionamento de 2 garotos, um deles sendo imigrante. É um livro incrível, assim, incrível, para falar sobre 1000 assuntos, trata o assunto do HIV com uma
uma delicadeza absurda. Enfim, é um puta de um livro. Vamos ler isso aqui, tá? E aí foi engraçado, porque quando eu conheci o Ebed, eu fui lá pegar o autógrafo, ele perguntou qual era o meu nome. E eu disse G. Aí ele virou pra mim e falou, G? Eu, então, meu nome é Geraldo, mas todo mundo me chama de G. Aí eu fiz um comentário do tipo, é porque eu moro em São Paulo, né? Em São Paulo todo mundo faz isso. Ele, oi? Eu, então, deixa eu te contar. Lá em São Paulo, as pessoas têm o costume de abreviar o nome de todo mundo pra no máximo 3 letras. Então, todo mundo é G, Re, Ro, Na. E aí ele me fez um autógrafo super, super engraçado, tá? Ele tá aqui, autografado. E ele escreveu, G, when I come to São Paulo, please call me Ab. Muito prazer em te conhecer, o amor, o nosso legado, Ab de Nazem. Tá? Este foi o primeiro autógrafo que eu peguei com ele. Então esse livro tá lido. Esse livro tá lido há muito tempo. E aí eu cheguei aí no evento dele, numa livraria aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Eu assisti os painéis dele, né, as entrevistas, e ele, assim, um queridíssimo. Ele chegou falando um portunhol muito, muito bom, assim. E aí ele começou a fazer várias piadas de que ele era um cidadão honorário brasileiro. Só que eu gosto de caos, né? Então eu cheguei pra conversar com ele e eu fiz um comentário do tipo, olha, se você vai se considerar cidadão honorário brasileiro, você precisa conhecer o nosso folclore, você precisa conhecer a nossa cultura. E aí você vai olhar pra minha cara e se perguntar, pera, mas você foi falar de Saci pra ele? Não, eu fui falar pra ele da grande história, do grande personagem no nosso folclore. Olha, eu falando folclore ao invés de folclore, por causa da Taylor. Mas que coisa, né? Enfim, eu conheci um autor gringo e fui contar pra ele a história do Chupacu. Tá? Porque eu gosto de caos. Então era uma sessão de autógrafos onde eu estava sentada com um autor gringo contando pra ele a história do Chupacu. Chupacu de Goianinha, vocês sabem do que eu tô falando, né? Joga aí no YouTube, vocês vão descobrir o que é isso. Além disso, nesse dia nós também conversamos sobre Wicked, porque ele também é muito fã. E aí, eu entreguei pra ele esse livro aqui, que é o Legado de Chandler, pra ele autografar pra mim. E ele fez o que pra mim é o autógrafo mais icônico que eu tenho na minha coleção. Então ele colocou aqui. G, muito prazer em te conhecer 2 vezes no Rio, mas em São Paulo. Abdi Nazemian no Rio, Ab Nazemian em São Paulo. Só que tá escrito aqui. Aí aqui ele tentou desenhar a Elphaba. E ele me perguntou como que era o refrão de Defying Gravity em português. E aí ele escreveu aqui, eu quero desafiar a gravidade. E bom, o nome do livro é O Legado de Chandler, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que ele fez na primeira página do livro. Então eu tenho O Legado de Chandler, renomeado como O Legado de Chupacu, pelo próprio autor. E este vai ser uma das leituras desse mês, porque isso faz muito tempo. Eu tô com isso aqui desde 2023 e eu não li ainda. Então, toda essa história é pra contar pra vocês que sim, este mês vou ler O Legado de Chandler ou O Legado de Chupacu, como o próprio autor renomeou esse livro. E outra coisa que eu queria comentar é, eu tenho vários livros do Abdi Nazemian na estante. Eu só li o Tipo Uma História de Amor até agora. Eu nem sei sobre o que são os outros livros, mas eu acabei topando na internet essa semana com a sinopse do próximo livro dele, que sai agora no fim do mês. E o Abdi aparentemente escreveu sua primeira fantasia, que vai sair agora no fim do mês, e que aparentemente é baseada em Ed La Rue e O Retrato de Dorian Gray, que são 2 dos meus livros preferidos, então eu vou ter que ler esse livro novo o mais rápido possível. Enfim, o livro se chama Exquisite Things, se eu não me engano. Tô bem animado. Provavelmente eu vou passar ele na frente dos outros livros do Ab que eu tenho aqui. Essa é minha TBR de setembro. Eu espero dar conta de tudo. Como eu disse pra vocês, esse vídeo ia ser rápido, ele não é um vídeo de grandes conteúdos ou de grandes reviews. Agora eu vou mostrar pra vocês o que entrou na minha coleção esse mês, tá? Se vocês viram no vlog, eu passei na Martins Fontes um dia depois da terapia e comprei a Divina Comédia. Se der tudo muito certo esse mês e sobrar tempo, eu começo a ler o Inferno. Isso não é uma promessa, tá? Mas eu queria ler o Inferno antes de ler Catábases. Eu comprei Catábases, mas ele só vai chegar na minha mão em outubro, porque eu comprei a edição da Broken Binding, mandei entregar pro irmão de uma amiga lá na Dublin. Esse livro vai chegar na minha mão em algum momento, mas eu não vou ler agora no lançamento junto com todo mundo. Eu vou esperar a minha edição física chegar. Enquanto isso, vamos ver se eu consigo ler pelo menos o Inferno antes. Aí, enfim, passei num sebo um dia, tá? Na verdade, isso aqui é resultado de 2 passadas no sebo. Comprei a edição Antigona de
feita de fumacioso. Eu odeio essas capas, mas são as edições que a gente tinha no Brasil, né? Já conseguiram pra mim a edição, o terceiro livro, vão me trazer no fim de semana. Preciso do segundo agora, mas gente, o segundo livro disso aqui em sebo tá custando R$200. O que rolou, sabe? O primeiro e o terceiro custam 20. Enfim, consegui o segundo agora. No mesmo sebo eu peguei Cidade de Bronze, né? Eu já tenho o primeiro que eu peguei naquela promoção da Livraria da Vila que tava R$20. Agora eu tenho o primeiro e o segundo, já dá pra começar a ler. Vou ler já? Não vou. Tá, vai demorar pra chegar nessa série. E, numa outra ida ao sebo, peguei o 7, do André Bianco. Vocês lembram disso aqui? Então, nunca li, tá? Tá aqui, pretendo chegar nessa história logo. Eu sei que o sétimo, que é o segundo livro da série, tem audiobook no Storytel. Então, tecnicamente, eu já tenho acesso a essa duologia inteira. Então, vamos ver se eu leio em algum momento próximo. E um recebidinho pago que eu comprei na Amazon mesmo foi o novo livro do Lev de Nazemian, que é o Ecos no Deserto, tá? Achei super bonita essa capa. De novo, não sei sobre que a história se trata. Além disso tudo, uma colega de trabalho minha, ela tem amigos na HarperCollins, né? Porque ela trabalhou lá. E ela conseguiu pra mim 2 livros de lá, como cortesia e tal. Então agora eu tenho na minha coleção o A Gente Se Vê na Parada, que é um livro de contos LGBT que tem um conto do Lev de Nazemian. Então com este livro, eu acho que agora eu tenho tudo dele, pelo menos que foi lançado no Brasil, na minha estante. E eu também ganhei essa edição lindíssima de As Crônicas de Nárnia. Eu li Nárnia quando eu era adolescente, eu tinha ali uns 15, 16 anos. Nunca reli, tenho medo de reler essa história, tá? Eu tenho medo que o subtexto cristão dela me irrite. Mas essa edição tá linda, e se em algum momento eu for reler essa história, com certeza vai ser neste toletão aqui, que deve pesar uns 3 quilos. Mas fiquei muito feliz de ter agora esse livrão na minha coleção. Tava esquecendo um livro, olha só. Por fim, fui ver o Wicked com a Gloria Groove, né? Acho que contei pra vocês no vlog. E eles estavam, já deve ter esgotado, vendendo meio que, é como se fosse um tourbook, sabe? Quando as cantoras pop lançam um tourbook de turnês. Agora a gente tem um de Wicked Brasil, né? Que é lindíssimo. Ele é basicamente um livro de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele bem aqui. Ele é praticamente um livro de fotografias, mas com várias informações de bastidores e tal. Quero ler logo, tá? Ele não é um livro que vai demorar muito pra ser lido. Mira, lindíssima como Elphaba. Fabi como Glinda. Tudo na minha vida. Quero passar o olho, dar uma lida por esse livro logo, tá? Achei bem bonita a edição. Foi até engraçado, porque a gente tava saindo da sessão, assim que eles anunciaram isso aqui, ia estar vendendo lá fora, né? E aí um amigo meu virou pra mim e falou, quanto você acha que vai custar? Eu, olha, vamos lá, trabalhando numa editora, sabendo o pouco que eu sei de mercado editorial, tá? E vendo o tamanho do livro, que é capa dura e etc. Eu disse pra ele, eu acho que se saísse por uma editora ia custar entre 250 e 300 reais isso aqui. 250, tá? Dei um chute bom ali. A gente, olha essa foto linda. Dá pra ver? Dá pra ver bem? Acho que não dá pra ver bem, né? A Mira como Elphaba voando em cima da plateia. Enfim, tô bem feliz com a aquisição. Mas é isso. Esses foram os vários livros que entraram na minha estante esse mês. E o vídeo é isso, tá? Não tenho muito mais o que dizer pra vocês. De fato, da última vez que a gente conversou no vlog, eu só terminei de ler Hamlet, mas agora eu entro nessas leituras um pouco mais longas, né? Eu tenho muito Sanderson pra ler, tenho Kwang pra ler esse mês. Mas eu volto no próximo vídeo pra gente conversar mais sobre livros, a vida, o universo e tudo mais. Bom, obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo que foi meio inútil, eu sei. E a gente se vê no próximo.